O ser humano é a coroa da criação de Deus. O Salmo 8 afirma que Deus criou o ser humano um pouquinho menor do que Deus. As confissões luteranas apresentam em seu artigo 2 uma verdade muito importante sobre esse ser humano. Ele é pecador. As confissões estabelecem essa verdade como um princípio geral que pode ser desdobrado. Aliás, as confissões funcionam como um mapa que nos conduz de volta para dentro da Escritura Sagrada, para nós observarmos que essa verdade da pecaminosidade humana, ela está contemplada em toda a Bíblia. Nós poderíamos falar sobre três situações do ser humano. Uma, que nós poderíamos interpretar o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E uma das melhores interpretações que eu já vi foi a imagem ou uma analogia de que Deus, quando criou o ser humano, Ele colocou o ser humano em cima da sua mão para cuidar dele e em contrapartida o ser humano iria confiar nesse cuidado do Pai. Com a proposta de Satanás, o ser humano acabou sendo tentado a ponto de saltar da mão de Deus e achar que poderia resolver a sua vida por conta própria. É uma analogia muito interessante quando a gente fala sobre o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Uma outra coisa que a Bíblia fala é de que, em comparação à palavra de Deus, o ser humano de fato é apenas como uma flor, apenas como uma erva. Ela nasce um dia, ela floresce durante o dia, mas à noite ela murcha. A palavra de Deus fala dessa temporariedade humana em função do pecado. E o apóstolo Paulo nos diz que o ser humano ele é tão pecador a ponto dele querer fazer o bem, mas não conseguir. Então, o princípio geral das confissões dizendo e afirmando que o ser humano é pecador, ele é comprovado por uma analogia em que o ser humano salta da mão de Deus. Ele é comprovado pelo profeta Isaías, que diz que o ser humano é apenas como uma erva, como uma flor. E ela é comprovado pelo apóstolo Paulo, quando ele afirma sobre o ser humano de que ele quer fazer o bem, mas não consegue. E ele acaba fazendo aquilo que ele detesta. E a conclusão do apóstolo Paulo é: logo não sou eu que estou fazendo isso, é o pecado que habita dentro de mim. A Bíblia, ela comprova o princípio geral do artigo 2 das confissões. O ser humano é pecador por natureza. E não é uma pecaminosidade leve, é uma pecaminosidade complexa que mostra que o ser humano não consegue administrar a sua vida, não consegue administrar as suas emoções. Até a biologia pode servir como um ensino sobre isso. A biologia afirma que o ser humano ele é tão influenciado pelo seu sistema hormonal, pelo seu sistema endócrino, que hormônios e adrenalina podem fazer com que as pessoas façam o mal sem se darem conta ou sem quererem fazer isso. Então, o ser humano é pecador, mas ele é a coroa da criação de Deus. E também as confissões apresentam no artigo 6 a nova vida que é possível a esse ser humano pecador. A nova vida pela graça de Deus que nós recebemos no batismo, recebemos na absolvição dos pecados, recebemos na pregação do Evangelho e recebemos também na Santa Ceia. Essa é a nova vida que Deus nos dá a partir da sua graça e que as confissões luteranas também deixam documentados e registrados como uma verdade importante sobre o ser humano.